Efésios, no comecinho nós vamos ler capítulo 2. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 13, amém? Diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Queria pedir agora que você, por favor, continuasse em Efésios, mas nós vamos ler capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz o seguinte. Obrigado. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus. Eu lhe agradeço e quero pedir, Senhor, que o Senhor dirija, Senhor, essa ministração. Pai, que tudo aconteça para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que cada palavra dita, Senhor, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Fale ao meu coração e ao coração de meus irmãos que nos ouvem, Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor tire toda a distração de nós nesse momento, para que nós possamos ouvir a Sua palavra, receber, Senhor, e viver a Sua palavra. Dirige todas as coisas, é o que eu te peço, Espírito Santo, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Eu repreendo e expulso toda a obra de Satanás contra este culto, contra esta palavra e contra cada vida que nos ouve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus é bom e Ele continua sendo bom em todo o tempo. Amém? Querido, eu queria falar com você hoje sobre a acessibilidade a Deus. Acesso a Deus. Eu conversava na hora do almoço com a minha esposa na mesa, nós estávamos conversando e nós falávamos da palavra e nós falávamos sobre isso, sobre ter acesso a Deus. E como isso foi diferente em algumas épocas.
No Antigo Testamento, querido, o acesso a Deus ele não era dado a toda e qualquer pessoa. Não era assim que funcionava. Existiam os sacerdotes, os profetas, que eram quem falavam com o Senhor. Nós tínhamos, por exemplo, todo o povo, mas quem falava com Deus pelo povo era Moisés. Ele falava com o Senhor, Deus falou com ele, e era assim que funcionava. Nós temos, por exemplo, o profeta Elias, na verdade, homem a quem Deus levantou, e Deus falava com Elias, e Elias falava com a nação. Acontece que depois do Senhor Jesus Cristo vir na terra e cumprir a missão que Deus lhe deu, que era reconciliar o homem com Deus, o Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz, sendo santo, para pagar o preço dos nossos pecados. Dessa maneira, ele nos reconciliou, ele nos ligou novamente com Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo então fez isso, então ali não houve mais separação entre Deus e o homem. O homem então tinha acesso novamente ao Espírito Santo de Deus. Isso tanto é verdade que a palavra, ela nos conta no livro de Marcos, quando ela fala da morte do Senhor Jesus Cristo, ela diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Que véu era esse? Era o véu que fazia separação do templo ao Santo dos Santos, o lugar onde Deus se manifestava era o Santo dos Santos. E esse é um lugar separado, e havia um véu que separava isso. E quando Cristo morreu, esse véu se rasgou de cima a embaixo, demonstrando que não havia mais separação. Outro fato bíblico que nós precisamos nos atentar para entender que já não há mais separação entre o homem e Deus, é o fato do próprio Senhor Jesus Cristo ter direcionado os seus discípulos depois de morrer e ressuscitar no terceiro dia. O Senhor apareceu aos seus discípulos, passou um tempo com eles, e antes dele ser assunto aos céus, dele subir aos céus novamente, ele disse aos seus discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, até vocês serem revestidos do alto de poder, porque nós vamos enviar o Espírito Santo. E quando os discípulos ali então foram batizados no dia de Pentecostes com o Espírito Santo, então eles estavam prontos para operar a obra do Senhor e para falar, pregar o Evangelho e operar milagres. Amém? Então nós percebemos que não há mais separação, o véu se rasgou, o Espírito Santo desceu, foi derramado sobre os apóstolos, sobre os discípulos. Um fato, querido, que nós entendemos é que não há mais separação. A primeira parte que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está falando como o Senhor Jesus Cristo, através da cruz e da morte na cruz, ligou todos ao Pai. Ele começa dizendo assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O apóstolo Paulo está ensinando aqui que o sacrifício de Cristo na cruz trouxe acesso novo, um acesso novamente do homem a Deus. Porque acontece, querido, quando o pecado entrou, o Senhor é santo e nós então estávamos em pecado, nós não tínhamos mais acesso a Deus. Mas o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que é Cristo morrendo na cruz, é então uma nova aliança que o Senhor fez com o homem para salvar o homem. E o apóstolo Paulo está explicando isso, dizendo que através do sacrifício de Cristo nós somos aproximados pelo sangue de Cristo. Ele continua no versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O apóstolo Paulo está dizendo aqui e explicando aos judeus que ainda seguiam a questão da lei. Ele estava explicando o que na realidade como o sacrifício de Cristo liga o homem a Deus. Ele diz no versículo 16: reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então você percebe que os nossos pecados eles exigiam que sangue fosse derramado para pagar, porque os nossos pecados são graves. Uma das coisas que eu percebo na igreja de hoje, na igreja cristã dos nossos dias, é que nós perdemos um pouco a noção da gravidade do pecado. Eu vejo hoje uma igreja mais próxima de Deus, amor, e de fato Deus é amor,
mais próxima de um Deus sem amor, sem entender o que de fato é o amor. O amor, querido, é justo. Eu falei semana passada e eu não me canso de repetir isso porque eu acho sempre necessário. A justiça de Deus é amorosa e o amor de Deus é justo, e a cruz mostra isso. Jesus morreu porque a justiça precisava ser feita. E Jesus morreu porque Deus não ia deixar os pecados passarem impune. Ele operou justiça. E enquanto ele operava justiça, ele amava o homem. A cruz mostra isso. Jesus morreu porque Deus amou o homem, mas ele também morreu porque ele precisava fazer justiça. E ele fez. Então nós precisamos entender que o peso dos nossos pecados nos criou inimizade contra Deus, nós estávamos separados dele. E a cruz de Cristo é que nos aproximou do Senhor. Versículo 16 novamente: reconciliar-se ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O Senhor Jesus, então, ele quando morreu na cruz, ele destruiu essa separação, como nós já lemos aqui no livro de Efésios. Essa separação foi destruída, e então nós temos acesso a Deus. A primeira parte que nós vemos aqui fala sobre isso. Olha o versículo 19, como é bonito o que ele começa a dizer. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Por que, querido, da família de Deus? A sua Bíblia, ela diz o seguinte, em João capítulo 1, versículo 12, olha o que diz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A cruz de Cristo, ela nos dá o poder, e ela deu o poder ao homem, não a todos, mas a saber, aquele que crê em Cristo e no sacrifício de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, na vitória de Cristo na cruz. A esses que creem nisso, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Nós vivemos em uma nação altamente cristã. O Brasil é uma nação cristã. Glória ao Senhor Jesus por isso. Mas nós temos algumas frases aqui muito conhecidas que não refletem a realidade do cristianismo. Como, por exemplo, assim: todo mundo é filho de Deus. Não é bem assim, querido. Todos somos criaturas de Deus. O Senhor nos criou e nos formou. Mas filho de Deus é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, e de que Ele é o Senhor Deus que nos salva. Se você crê em algo diferente, você não é filho de Deus, você é criatura de Deus. E é algo a se pensar. Aqui eu quero começar a te desafiar a algo mais sério do que entender que Cristo nos reconciliou com Deus. Até agora, querido, o que eu falei com você foi basicamente isso. Cristo, quando morreu na cruz, nos reconciliou, nos aproximou, derrubou aquilo que nos separava de Deus. E agora nós temos acesso a Deus. Amém? Tudo que eu disse até agora é basicamente isso. Você hoje tem acesso a Deus. Glória a Deus por isso, querido. Nós temos hoje acesso a Deus. Nós temos hoje como estar perto do Senhor. Nós temos hoje como ser feitos filhos de Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo por isso. Acontece que eu comecei a ler com você também Efésios 3, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, olha aqui, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, ele está falando sobre como ele prega aos gentios e como ele foi levantado a pregar aos gentios. Ele faz uma breve análise disso. E quando ele fala disso, ele começa a falar para a igreja ali em Éfeso que, olha o versículo 13: portanto vos peço que não desfaleçais as minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ele está pedindo à igreja em Éfeso que ela não se entristeça com toda tribulação e como chamado do apóstolo Paulo. Olha só, e aí ele diz: por esta causa me ponho de joelhos. Ele ora pela igreja de Éfeso.
E a oração do apóstolo Paulo aqui pela igreja de Éfeso não é mais para que a igreja de Éfeso tivesse acesso. Presta atenção, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 14, ele não ora mais ao Senhor dizendo: Senhor, nos reconcilie com o Senhor. Deus, nos reconcilie, nos aproxime de Deus. Não, porque, querido, Cristo já nos trouxe esse caminho. Ele já é a ponte, o caminho que nos leva a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que nos reconciliou com Cristo, o Cordeiro Santo, que foi entregue antes da fundação do mundo. Esse é Cristo, e Ele já morreu, já ressuscitou, já venceu a morte e já venceu o pecado. Glórias a Deus por isso. Nós temos acesso a Ele. A oração do apóstolo Paulo não é mais pedindo acesso, porque nós temos acesso. Olha o que é a oração do apóstolo Paulo, e é isso que eu gostaria que você entendesse. E assim habite Cristo, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O apóstolo Paulo aqui não está mais orando para que Deus nos conceda um caminho. Não, ele já explicou que Deus já nos concedeu o caminho, que é Cristo quando morreu na cruz. A oração do apóstolo Paulo aqui é que nós estejamos alicerçados nesse caminho e que nós consigamos conhecer esse Deus com poder. Conhecer a esse Deus com poder, querido. Olha o que ele diz aqui no versículo 18. A fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Uma coisa, querido, e eu quero que você preste atenção aqui, uma coisa é você ter acesso a Deus. Você já tem isso. Cristo já morreu na cruz, já ressuscitou, venceu a morte e o pecado. Você tem acesso a Deus. Outra coisa é conhecer a Deus plenamente. Plenamente, querido. Em altura, profundidade, largura e comprimento. E é isso que eu queria falar com você. Porque nós vivemos em um tempo que tem escancarado na nossa cara que boa parte daqueles que dizem que conhecem a Deus, na realidade não conhecem a altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Deus. Não estão conseguindo perceber o poder de Deus. Querido, eu preciso te dizer isso, você precisa conhecer isso. A oração do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, não era mais para que Deus abrisse um caminho que nos reconciliasse a Deus. Não, Deus já fez isso. A oração é para que a igreja de Éfeso, então, conhecesse Deus plenamente. Uma coisa é ter o acesso que nós temos. Outra coisa é utilizar esse acesso para ir fundo no conhecimento a Deus. E nós precisamos disso. Eu e você, querido, nós precisamos andar com Deus todos os dias, buscar a Deus todos os dias, orar, jejuar, e tudo isso para quê? Para conhecer Deus profundamente. Nós vivemos em uma nação que diz que conhece o Senhor, mas que nega a Deus nas suas atitudes. Nós conhecemos a Deus e corremos desesperadamente para conseguir ganhar nosso dinheiro, para conseguir sustentar nossa casa. Nós corremos desesperadamente para poder ter saúde e ir para o médico. Eu não estou dizendo, querido, que você não deva trabalhar, nem se planejar. Claro que não. O Senhor, eu não conheço nenhuma história na Bíblia em que Deus chamou alguém que não estava fazendo nada. Deus sempre chamou para a obra dele pessoas que estavam trabalhando. Sempre. Nós devemos trabalhar. O Senhor se agrada disso. Eu não estou dizendo diferente. Também não estou dizendo que os médicos, você não deve procurar médico, não tome vacina, não tome remédio, não procure médico. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, o médico é bom, é útil, e você deve consultá-lo, deve trabalhar, deve correr atrás do seu sustento. Mas antes de tudo, vem a fé no Senhor. O problema nosso, querido, é que nós não conhecemos a profundidade, a altura, largura, comprimento, do quanto Deus nos ama, do quanto Ele é poderoso para resolver as nossas situações, para falar conosco naquelas questões que de repente não são nem físicas, mas são questões emocionais às vezes, psicológicas, espirituais. Eu estou certo de que Deus, Ele fala conosco de maneiras diferentes, né? Eu conheço pessoas a quem Deus fala poderosamente, e conheço pessoas a quem Deus simplesmente dá uma palavra. Comigo, por exemplo,
Eu tenho um testemunho do pastor Lucinho que ele conta, e eu acho muito interessante esse testemunho, eu sempre conto isso aos jovens, que ele diz que uma vez ele estava num hotel com o filho dele contou uma história, não me lembro ao certo, e ele falou, olha, Deus está querendo isso e isso de você. E saiu. O menino estava no campo de futebol e ele conta que ele foi para a academia com a esposa. De repente caiu um raio no hotel, aquele barulho tremendo, e ele saiu desesperado porque o menino estava no campo, vai que aconteceu alguma coisa. E aí ele conta que ele chegou lá e falou, não é, pai, é que o Senhor me falou que Deus estava querendo isso de mim, e eu falei, Deus, se é isso mesmo, faz cair um raio aqui. Deus fez cair um raio ali. Eu acho muito interessante isso, porque Deus é poderoso para fazer isso. Comigo nunca foi assim. Toda a palavra que Deus me deu, o chamado que Deus me deu, nunca caiu um raio. Pouquíssimas vezes Deus me deu palavra, se bem que eu não posso também negar, há 3 ou 4 anos Deus tem me dado palavras mais diretas e eu fico muito feliz por isso. Mas são 30 anos de igreja e pouquíssimas vezes Deus falou. Eu conheço pessoas, querido, que iam em casa pedir oração para minha mãe, para a pastora, e toda vez que ia em casa pedir oração, toda vez Deus falava. Toda vez, vai lá e Deus dá a palavra, vai lá e Deus dá a palavra, vai lá e Deus dá a palavra. E para mim nada, eu falo, não é possível, pai, 30 anos de igreja, e Deus Deus, acho que ele tem alguma coisa, comigo ele não quer falar não. E Deus, na verdade, ele falava comigo de maneira diferente, e eu percebi isso. O problema, querido, é que de repente nós esperamos que Deus fale conosco de um jeito que tem que ser como ele falou com aquela pessoa. E porque nós colocamos esses rótulos, esses jeitos, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, nós não percebemos Deus falar, nós não conhecemos Ele, nós não sabemos da profundidade do amor dEle, nós não caminhamos no poder que há no Espírito Santo de Deus, e nós passamos despercebidos por isso tudo. Nós não podemos mais viver assim. Nós simplesmente precisamos, queridos, precisamos. Nós, de fato, é uma necessidade da igreja, é uma necessidade do homem conhecer a Deus profundamente. Preste atenção, ter acesso é uma coisa e nós já temos. Mas o que nós estamos fazendo com esse acesso que nós temos? O que nós estamos fazendo com a possibilidade de conhecer a Deus? Porque isso demonstra muito do nosso interesse. Demonstra muito da nossa vontade em buscar e conhecê-lo. De repente, quando você se tocar de que você tem acesso para poder ir fundo no conhecimento e ser cheio do amor de Deus, do poder dele, e que você não está assim ainda, você não o conhece profundamente, de repente isso te desperte e te faça perceber que boa parte disso é falta de interesse teu nisso. Nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos entender que uma coisa é termos acesso, outra coisa é pegarmos esse caminho que nós temos e irmos fundo, buscarmos a Deus poderosamente, para que Ele nos fale da maneira que agrada a Ele e nos molde, nos direcione, nos impulsione, nos garanta fé para irmos e vivermos as maravilhas que Ele certamente tem para nós. Uma coisa é ter acesso, outra coisa é utilizar isso. Isso pode ser comparado a um homem, por exemplo, suponha que você tenha jogado na Mega Sena da virada, estava lá 200 milhões de reais, e o crente foi lá e jogou na Mega Sena da virada. E ele bateu lá, ele ganhou sozinho 200 milhões de reais. E aí ele pega o bilhete e fala, quer saber? Não vou lá, não vou buscar o prêmio. Esse camarada não é muito inteligente, né? Jogou, ganhou e não pegou. Não é muito inteligente. A mesma coisa talvez seja conosco, né? Que temos um poder tão grande, um amor tão grande para viver, e nós não vamos buscar esse amor. Nós não vamos a fundo, queridos, a fundo nesse amor. Nós somos uma igreja que vem na igreja, canta, bate palma, louva, glorifica, glória a Deus, mas que de repente não está buscando a fundo o amor. Eu não estou dizendo que você não está, não é isso. Eu amo pessoas simples e eu amo a simplicidade de algumas pessoas, e às vezes a gente conversa com algumas pessoas e a gente percebe que elas estão passando por situações que, se não fosse Deus e a firmeza dessas pessoas em Deus, certamente elas não conseguiriam passar. E você percebe então que toda aquela situação tem demonstrado o quanto essa pessoa está indo a fundo
na obra, na fé em Cristo. Eu quero crer que você esteja assim. E se de repente você não estiver, eu quero te desafiar a buscar a Deus nesse grau, querido. Busque a Deus para conhecer. A oração do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, era: Senhor, que eles possam conhecer o tamanho completo do seu amor, do seu poder, que o Espírito possa agir. Querido, é isso que eu quero despertar na minha e na sua vida hoje. Buscarmos o amor de Deus para conhecer o tamanho do amor de Deus. Eu me lembro que uma vez nós estávamos em um retiro na escola Deste Luque, e a pastora estava indo para o culto, e ela conta que aquela pastora ela viu muitas pessoas no carnaval, era retiro de carnaval, e aquilo entristeceu o coração dela. Ao mesmo tempo que entristeceu, também deu raiva, porque a pastora falou assim: esse povo também não quer Deus. E aí ela falou: Senhor, me ajuda a amar esse povo. E eu me lembro da pastora estar chorando, falando: eu senti tanto amor por aquelas almas. Nós não entendemos o tamanho do amor de Deus pelas almas, pela minha e pela sua vida. E nós estamos pegando esse caminho poderoso de irmos fundo nesse amor, e nós não estamos indo. Nós precisamos ir, querido, fundo no amor de Deus que nos encontra todos os dias. Querido, nós precisamos pegar esse amor de Deus e conhecê-lo no fundo, saber o tamanho completo desse amor, porque Deus nos ama, ama as almas. Nós temos uma obra a fazer, nós precisamos, querido, eu disse, eu repito, nós precisamos ir a fundo em conhecer isso, em conhecer esse amor, em andar nesse Espírito. O apóstolo Paulo, ele orava por isso, pela igreja de Éfeso: Senhor, é que eles conheçam o teu amor completo. Nós precisamos disso. Acesso nós já temos. Quando que nós vamos se tocar de que não estar vivendo esse amor profundo, não estar experimentando todo o amor de Deus, não estar amando as almas através do amor de Deus? Isso deixa muito claro a nossa falta de interesse em Deus, porque acesso nós temos. Querido, busque a Deus, clame a Deus para que Deus entregue a você amor pelas almas, amor pela evangelização, amor pelas vidas, amor a Deus para conhecer esse amor completo do Senhor, que Ele tem por mim, por você, pelas almas. Uma coisa é ter acesso, outra coisa é utilizar esse acesso. Uma coisa é ter o bilhete, outra coisa é buscar o prêmio, querido. Você entende isso? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Eu preciso destacar isso. Eu preciso destacar isso. Aleluia, Jesus. Nós precisamos, queridos, ser tomados por Deus. Eu li um livro do pastor Ernesto Nini, se bem que, eu li um livro do pastor Ernesto Nini, e ele falava sobre o Espírito Santo, e ele usou um termo que eu tenho insistido em usar com os nossos jovens aqui, com o intuito de incentivar os nossos jovens a buscar a Deus. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 19: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O pastor Ernesto Nini dizia que nós precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo de Deus, e eu achei interessante esse termo possuído. Nós precisamos ser tomados, possuídos pelo Espírito, pela plenitude de Deus, pelo amor de Deus. É óbvio que a possessão, quando o Senhor nos toma, como diz o apóstolo Paulo, Ele não tira a nossa consciência, né? O Espírito Santo trabalha em parceria conosco, Ele fala conosco, Ele trabalha em nossas vidas, mas se nós não permitirmos, Ele não faz. O Senhor, Ele nos respeita na nossa decisão, no nosso livre-arbítrio. Que nós possamos ser tomados, queridos, pela plenitude de Deus, tomados. A oração do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso
é que ela fosse tomada pela plenitude de Deus, que a Igreja Batista do Cordeiro, que os jovens, eu creio, da Igreja Batista, sejam tomados da plenitude de Deus, que a nossa nação seja tomada pela plenitude de Deus, que nós sejamos, queridos, eu e você, tomados pelo amor de Deus, pela plenitude de Deus. Essa era a oração do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, que essa seja a minha e a sua oração, que essa seja a nossa oração. Deus, toma-nos na sua plenitude, toma as nossas vidas na sua plenitude, para que nós sejamos completamente cheios, completamente tomados pelo Senhor, conhecedores do teu amor completo. A Deus, que nós possamos amar e ser amado, conhecer o teu amor na plenitude dessas coisas. Querido, isso é grande demais, nós precisamos se tocar do quanto isso é grande. Nós simplesmente precisamos disso. Nós precisamos disso. Que Deus possa tocar o teu coração, direcionar a tua alma, o teu espírito, que Ele pegue o teu espírito, que Ele mova o teu espírito. Você já bateu algo no liquidificador? Que Deus faça isso conosco hoje. Nos chacoalhe, como se nós estivéssemos dentro do liquidificador, para nós sermos tomados por esse desejo da plenitude de Deus, de conhecer a Deus, porque acesso nós temos. Deus nos deu acesso. Nós temos como ser filho de Deus, crendo, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos então, portanto, agora ser tomados pela plenitude de Deus. Nós temos acesso ao Pai, Ele, Cristo, nos salvou, que nós sejamos tomados pela plenitude de Deus. Que o Espírito Santo pegue o nosso espírito e revire o nosso espírito para nos tomar com a plenitude dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, que você entenda essa palavra, que você busque isso com fervor completo do seu coração. Que você invista tempo, que você negue as coisas, os prazeres do mundo, que você diga não para os pecados que a sua carne te pede, só para viver essa plenitude de Deus, porque não há nada mais belo e maravilhoso que isso. Amém, queridos? Que nós possamos conhecer o amor de Deus na largura, na altura, no comprimento, na profundidade disso. Amém, querido? Uma coisa é ter acesso, nós temos. Outra coisa é caminhar por esse acesso e conhecer a plenitude. Queria te desafiar a isso hoje. Que o Espírito Santo te fale no coração. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Toma as nossas vidas com o Teu amor, Jesus. Deus, que nós consigamos Te amar acima de todas as coisas. Que nós consigamos, Deus, amar, Senhor, Deus, o nosso próximo, a nossa nação, Pai. Toma-nos com a plenitude do Teu poder, do Teu amor, para que nós possamos Te conhecer mais e mais e mais, Senhor, dia após dia Te conhecer mais. Pai, a mesma oração que o apóstolo Paulo fazia, pedindo, Senhor, Deus, a igreja de Éfeso, Deus, essa experiência, essa profundidade no conhecimento do Senhor, eu peço que o Senhor, Deus, dê essa mesma experiência. Essa mesma oração eu faço para a minha vida, para a vida dos nossos jovens do grupo Eu Creio, para a Igreja Batista do Cordeiro, para a nação brasileira, Pai. Chacoalha-nos, Senhor, chacoalha-nos, leva-nos a caminhar pelo caminho que o Senhor nos deu. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Deus, que nós consigamos dizer não ao pecado que a carne nos pede, para viver todos os teus milagres, para viver a plenitude do teu evangelho, da tua pessoa, do teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém.